Paulo, Oi, você pode fazer a nossa prece? já? Que bom. Obrigada. Vamos serenar os corações, abrandando nossas reações e elevar o nosso pensamento ao querido e amado Mestre Jesus. Pedir a Ele mais uma vez que nos empreste a vossa luz, essa luz da sabedoria, essa luz da vida, essa luz da compreensão e da fraternidade, essa luz que há de nos ajudar a aproveitarmos todos os momentos desse ensino de hoje e que assim possamos nos fazer melhor hoje do que éramos até ontem. E que possamos, arregimentando esses conhecimentos, abraçar cada dia melhor, afetuosamente, aos nossos irmãos que momentaneamente estão um pouquinho só mais necessitados do que nós. Agradecermos a Senhora Mãe Santíssima, o maior exemplo de amor que nós já tivemos nesse mundo, pelo seu amparo, pelo seu incentivo, pela sua proteção. E a essa espiritualidade amiga, que nos inspire tudo que nos seja possível, para que possamos aproveitar todos os momentos deste ensino de hoje. Que assim seja. Que assim seja. E eu vou colocar aqui para gente. Então, eu vou começar aqui. Ela já fez a prece, ela já vai começar dando boa noite para a gente. E aí vocês, na medida em que vocês forem vendo alguma coisa interessante, anotem. Porque se for o caso, quando a gente parar, a gente pode fazer algum comentário, alguma pergunta, né? A gente pode explanar aqui sobre o assunto. Então, hoje o assunto, como eu falei para vocês, será sobre fluidos espirituais, só que englobando bem toda a parte que a gente já viu, que vai ser muito bom fazer essa revisão, tá bom? Eu vou passando aqui para vocês. Estudar, então, os fluidos, natureza e propriedades dos fluidos. Vejam, nós já tivemos a oportunidade, no próprio estudo da Gênese, de falar um pouquinho sobre o fluido cósmico universal. Claro que nós não estudamos só sobre isso, mas nós falamos sobre o fluido cósmico universal, que todos nós estamos imersos nesse fluido. Eu até utilizei um exemplo muito fácil, que eu acho muito ajuda as pessoas a compreenderem sobre o fluido cósmico universal. Eu dei o exemplo de que é como se todos nós estivéssemos num grande aquário, todo o universo fosse um grande aquário, e o fluido cósmico universal fosse a água. Ora, no aquário, a água toma todos os locais, todos os espaços. Não há no aquário nenhum pedaço, nenhuma área que não esteja ali, onde a água não esteja presente. Igualmente, o fluido cósmico universal em relação a nós. Nós estamos imersos nesse fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal, nós também já falamos, eu estou aqui fazendo uma recordação para adentrar no item, que é o item 1 e 2 aqui do nosso livro. Você deve lembrar também que eu havia dito já no passado que nós temos no universo dois elementos gerais, que é o princípio material, que dá origem a tudo que é matéria no universo, da matéria mais ponderada, dura, pesada, para a matéria como a matéria mais imponderável possível, aquela que nem é perceptível aos nossos sentidos, mas é matéria ainda. Tudo que é matéria no universo, então, esteja ela em qualquer estado, decorre do princípio material. Então, esse princípio material, ele vai sofrendo inúmeras transformações, inúmeras metamorfoses, e cada uma dessas mudanças dá origem a uma nova matéria, a um novo produto. Isso decorre do princípio material, que é um dos elementos gerais do universo. O segundo elemento geral do universo é o princípio espiritual, que dará origem aos espíritos. E acima deles, claro, Deus, que é a inteligência suprema. Então,
Isso nós já havíamos falado lá no passado. Pois muito bem. Trazendo para nós, então, o princípio material. O princípio material, no início, na sua, como nós chamamos, o éter básico, a matéria geratriz, quando o princípio material está ali no seu estado inicial, mais puro e perfeito, ele, nesse momento, ele é fluido cósmico universal. Então, o fluido cósmico universal, ele decorre do princípio material. Então, nós chamamos de fluido cósmico universal exatamente essa matéria geratriz. Por que geratriz? Porque gera tudo que é matéria no universo. E é sobre esse fluido cósmico universal, dentre isso, sobre outros assuntos, mas nós vamos trabalhar sobre o fluido cósmico universal. E vamos entender como os fluidos operam no mundo material e no mundo espiritual. Porque é exatamente por isso, exatamente em função da forma como os fluidos atuam aqui e na erraticidade, no mundo espiritual, que nós conseguimos perceber, ver, sentir ou não o mundo espiritual. Então, muito bem, o que agora indo para cá no item 2 do nosso livro. Na verdade, diz o seguinte: esse fluido, o fluido cósmico universal, ele pode estar em dois estados diferentes. Então, o fluido cósmico universal, ele pode estar em dois estados. Que estados são esses? Bom, primeiro, estado de eterização ou imponderabilidade. Lá no início, na geratriz dele, ele é o quê? Imponderável. Ele é etéreo, por isso estado de eterização, porque ele não é captável, ele não é algo palpável, como a matéria ponderável, como uma caneca, um lápis, que você vê, é algo sólido, concreto. Não, ele está lá no seu estado imponderável, no estado de éter. Esse é um estado que o fluido cósmico atinge, é um extremo. E o outro extremo que o fluido cósmico atinge é o estado que ele chama aqui de materialização ou ponderabilidade. Então vejam, aqui é imponderável ou etéreo e aqui é ponderável ou estado de materialização. São os extremos. Só que raciocine comigo, o fluido ele não fica só nos dois extremos. Nesse meio termo também é matéria. O fluido também está aqui, mas ele vai o quê? Apresentando vários estados intermediários. Se ele sai dessa base aqui, desse início, que é de imponderabilidade, ele vai cada vez mais se aproximando do estado de materialidade ou de ponderabilidade, certo? Então, isso ele vai acompanhando. E por que eu falo isso? Porque no universo há situações, fatos, mundos que operam em várias dessas situações. Tem mundos, como os mundos puros, celestes, morada dos espíritos puros, que tudo lá decorre e acontece com o fluido aqui, imponderável, imperceptível para nós. É como se nem existisse, de tão etéreo que é. Nossos sentidos não conseguem captar, mas ele existe. E tudo lá no mundo celeste é feito, construído, realizado com esses fluidos. Por outro lado, há vários mundos que estão intermediários. A Terra está bem para cá, perto do mundo dos fluidos ponderáveis, materiais. Nós aqui somos extremamente pesados, sentimos grosseiros, materializados, densos. Por quê? Porque a Terra, tudo que acontece na Terra, acontece com os fluidos no estado de materialização ou ponderabilidade. Evelyn, isso varia de mundo para mundo? Sim, isso varia de mundo para mundo. E Evelyn, independente de variar de mundo para mundo, isso varia em relação ao mundo material, aos encarnados e ao que acontece na erraticidade, no mundo espiritual? Sim. Nós estamos aqui, nós aqui na matéria, vocês concordam que os espíritos estão por aqui, atuam conosco, vêm por aqui e tal. Mas
tudo que acontece em relação ao mundo espiritual, os fluidos são diferentes do que nós estamos vivenciando aqui. Tudo o que acontece no mundo espiritual, os fluidos estão mais imponderáveis, estão mais para cá do que para cá. Então, isso faz uma grande diferença para as nossas percepções ou não daquilo que acontece. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais imponderável forem os fluidos, menos nós vamos conseguir captá-los e percebê-los com os nossos sentidos físicos. Quanto mais imponderáveis forem os fluidos, menos capacidade de perceber eu tenho. Por que, Evelyn? Vou explicar. Porque os nossos sentidos físicos, eles foram feitos para captar fluidos ponderáveis. Fluidos no estado de materialização. Os fluidos, quando estão no estado de imponderabilidade, os nossos órgãos, os nossos sentidos físicos não captam. Então, para nós, é como se eles nem existissem, porque nós não conseguimos captá-los. Deu para entender? Então, vamos lá. Eu dei uma pausa, gente, para vocês perguntarem ou falarem alguma coisa, dizerem se entenderam ou não. Até agora, o que é essa tal da ponderabilidade e imponderabilidade? Vocês conseguiram compreender essa diferença do que ela está falando? Porque, assim, tudo vai ser voltado para essas duas questões, esses dois pontos. A imponderabilidade e a ponderabilidade. O que é imponderável é aquilo que eu não consigo perceber como ela acabou de falar. Meus órgãos físicos, eles não foram feitos para poder perceber o que é imponderável, mas ele existe, né? E, no caso, diga, Leozinha, pode falar. Não, já a imponderabilidade está nos fluidos espirituais. Isso, né? Exatamente. E no caso, gente, quando ela fala desses dois extremos, né? Vocês conseguiram entender que da imponderabilidade dos fluidos até, que é, no caso, a forma de éter, né? Que ela fala, a eterização, até a materialização, que é o outro extremo, vocês conseguiram entender que ele vai ter nuances, que ele vai numa crescente, né? Até chegar até virar a matéria, de uma forma mais clara, né? Ele sai da forma de éter e vai crescendo, obviamente, de uma forma muito sutil, muito sutil, muito sutil, até chegar em matéria que eu consigo pegar, que eu consigo ver, que eu consigo identificar com os meus órgãos físicos, né? Isso aí a gente não está falando ainda sobre as nossas propriedades, né? Anímicas, a gente não vai falar sobre isso aqui agora. O que ela está falando ainda sobre fluidos é sobre essa extremidade, né, entre o que não podemos ver, porém existe, mas está no estado de éter, que é, no caso, o mundo dos espíritos, que ela vai falar também na erraticidade, até chegar na matéria que nós estamos vendo e tocando o tempo todo. Tá certo? Estou já tentando, mas vocês vão entender um pouco mais. Pois muito bem. Então, o que ele diz? 2 estados de eterização ou imponderabilidade e o estado de materialização ou ponderabilidade. O ponto intermediário, então, nosso esquema, aqui é o extremo imponderável, aqui é o extremo ponderável. O meio termo, aqui no meio, é onde esse fluido começa a se tornar matéria ponderável. Então, o meio termo é a mudança da imponderabilidade para quando ele começa a se tornar ponderável. É esse estado intermediário, é o que diz a obra aqui. Pois muito bem, então ele diz o seguinte: cada um desses estados dá lugar a fenômenos especiais. E aqui é que está a grande diferença, e é o que vocês vão entender.
Os fluidos no estado de imponderabilidade, eles dão origem aos fenômenos do mundo espiritual. Vou repetir. Os fluidos no estado de imponderabilidade, eles dão origem aos fenômenos que acontecem no mundo espiritual. E os fluidos no estado de materialização ou de ponderabilidade, eles dão origem aos fenômenos do mundo material. Tudo que acontece no mundo material, nós percebemos. Por quê? Porque os fluidos são ponderáveis e nós conseguimos captar. O que acontece no mundo espiritual, nós naturalmente vemos. Nós vemos os espíritos. Nós estamos vendo os espíritos agora, que aqui na minha sala está cheio. Nós estamos vendo? Não. Nós estamos vendo o plano espiritual, estamos vendo as cidades, as colônias, as regiões umbralinas? Não. Mas elas existem. Por que eu não vejo, Evelyn? Porque tudo que acontece, os fenômenos que acontecem relacionados ao mundo espiritual, ocorrem com os fluidos no estado de imponderabilidade, não captáveis por nós. Então, é isso que ele diz. Pertencem os que são referentes aos fluidos no estado de ponderabilidade, pertencem aos fenômenos do mundo visível. E os fluidos no estado de imponderabilidade pertencem aos fluidos, os fenômenos do mundo invisível. Então, como a vida espiritual e a vida corporal estão incessantemente em contato, os fenômenos das duas categorias muitas vezes se produzem simultaneamente. Nós não estamos, de qualquer maneira, ao mundo material e ao mundo espiritual, mas nós estamos em constante relação. Nós não estamos, não tem uma linha que demarca simplesmente, não. Nós estamos em sintonia e em constante interação. Então, o que o livro está querendo dizer? Que os fenômenos que acontecem do mundo visível com os fluidos no estado de ponderabilidade e os fenômenos que acontecem do mundo espiritual com os fluidos no estado de imponderabilidade, eles podem acontecer simultâneos, interagir uns sobre os outros. E aí é por isso que, na verdade, eles estão se produzindo e algumas vezes nós vamos entender como nós, encarnados, podemos perceber, entender sobre os fenômenos do mundo espiritual. Mas agora eu trago um slide aqui para vocês, dizendo exatamente o que eu expliquei agora há pouco. No estado de encarnação, o homem somente pode perceber os fenômenos psíquicos que se ligam à vida corpórea. Aqueles do domínio exclusivo da vida espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito. Entendem por que, então, nós temos dificuldades de perceber o que acontece na erraticidade, no mundo espiritual, nesse outro estado? Porque os fluidos estão numa condição não perceptíveis para nós. Mas isso não significa que eles não ocorram. Pois muito bem. No item 3, diz o seguinte: no estado de eterização, o fluido sofre modificações, talvez mais numerosas do que no estado de matéria tangível. Constituem fluidos distintos e que dão lugar a fenômenos próprios do mundo invisível. Vou explicar. Esse fluido no estado imponderável, não é porque ele é imponderável que ele não pode sofrer modificações. Ele sofre modificações inúmeras, e segundo a obra, até mais do que no mundo material. Mas ele vai dando origem, ele vai sofrendo modificações. Evelyn, como é que essas modificações acontecem? Vou chegar lá. Mas, muito bem, sofrem essas modificações e vão dando origem a vários tipos de fluidos. São fluidos distintos. Todos provêm do fluido cósmico universal, mas quando ele se modifica, quando ele sofre essa transformação, ele dá origem a fluidos distintos. São matérias distintas no estado ainda de imponderabilidade. Exemplo, só para vocês entenderem. O fluido vital, que é o fluido que todos nós temos, é um tipo de fluido. Diferente, por exemplo, dos fluidos que envolvem os espíritos. São fluidos diferentes, porque o fluido vital só tem quem está encarnado.
Os espíritos estão desencarnados, eles não têm fluido vital, mas eles têm outros fluidos que os envolvem? Sim. Ambos os fluidos estão no estado de imponderabilidade. São fluidos distintos, todos vêm do fluido cósmico universal, mas sofreram modificações e são fluidos distintos, embora todos, nesse caso, no estado de imponderabilidade. Então, ele sofre modificações, ele não fica só de um único jeito. E isso é importante para nós entendermos que a modificação desses fluidos é o que gera tudo o que existe no plano espiritual. Nós estamos primeiro falando dos fluidos no estado de imponderabilidade, que são os fluidos que permitem que os fenômenos no mundo espiritual ocorram. O que eu quero dizer com isso? Agora eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Nós sabemos que no mundo espiritual existem casas, prédios, alimentos, flores, existe tudo. Tudo que nós vemos aqui existe lá. Só que nós não enxergamos, nós que estamos encarnados, mas existe. Tudo que é construído no plano espiritual é construído com um fluido imponderável. Qual é a dificuldade das pessoas entenderem? É aqui que talvez seja a sua dúvida também. As pessoas não conseguem entender como que uma construção, um prédio, no plano espiritual, pode ser feito com um fluido imponderável. Porque na nossa mente, o que é imponderável é como se fosse o ar. Você não vê, você não toca. Diferente de uma caneca. Aqui, para você, o fluido está ponderável, porque você se transformou num objeto compacto. Certo? É isso que a gente tem de mente. Para a gente, imponderável é o ar, tipo ar, que nós não conseguimos ver. Mas não é isso. Lá no plano espiritual, as construções, tudo, as cidades, tudo, o fluido está no estado de imponderabilidade, mas ele pode se tornar uma construção sólida, visível no plano espiritual. Não para a gente, porque nós não temos os nossos sentidos que captam os fluidos imponderáveis. Mas lá para eles, tudo, as casas, os prédios, é sólido como para nós é sólida uma parede. Deu para entender? Então, uma parede do plano espiritual, para eles é sólida, eles não conseguem atravessar a parede. É dura, sólida, mas é feita com um fluido imponderável. E, portanto, não captável por nós. Tá? Então, vamos ver se vocês estão entendendo aí. E aí, gente? O que vocês estão entendendo ou não estão entendendo do que ela está falando? Vocês conseguiram compreender o que ela está falando até agora? Eu só achei estranho, Mônica, ela falar de não atravessar a parede, né? Não é bem verdade isso, né? Os espíritos atravessam a nossa parede aqui, que tirar lá nos fluidos imponderáveis. Não, ela está falando o seguinte, ela falou que da mesma forma que os elementos que nós vemos aqui, lá eles têm. E lá, para eles, é tão sólido quanto a gente aqui para a gente também. E são espíritos de uma certa elevação, né? Uhum. Porque precisa saber manipular esses fluidos. A manipulação do fluido é uma coisa assim que eu nem sei quanto tempo se estuda no mundo espiritual para plasmar isso, né? Como a veneranda faz aqueles jardins, né? Uhum. Porque a gente plasma com pensamento. Uhum. Eles também. E aquilo, aquilo vai desaparece quando eu paro de pensar. Só que, no caso dessas construções espirituais, elas permanecem. Então, aquele espírito tem que saber trabalhar a manipulação desse fluido de tal forma que ele se mantém independente, acho eu, do pensamento de quem criou. Oi, Nalva, pode falar, querida. Não, era só para dar uma resumida. Então, assim, com esses fluidos imponderáveis, eles fazem tudo que a gente faz lá, beleza. E da mesma forma que a gente não atravessa as nossas paredes, eles também não atravessam as paredes deles. Mas provavelmente tem espíritos que conseguem atravessar da mesma forma que eles conseguem atravessar a nossa aqui. Na minha cabeça é tudo igual, gente. Não vejo diferença. Não, olha só, você está certa, porque isso é uma propriedade do fluido, né? Sim, sim. Ele consegue atravessar, né? Toda essa matéria, ela é porosa, né?
Então não existe obstáculo. Não adianta eu fechar aqui a porta e dizer para o espírito não entrar, porque ele vai entrar. Eu peço mais um slidezinho, que é exatamente isso que eu estou falando aqui. Então, diz, sendo tudo relativo, esses fluidos do estado da erraticidade, do plano espiritual, têm uma aparência tão material para os espíritos, que também são fluídicos, ou seja, os espíritos também são fluídicos, porque eles estão só com o corpo perispiritual deles, que é fluídico. Então, esses fluidos têm uma aparência tão material para os espíritos, quanto a aparência dos objetos tangíveis tem para os encarnados. E são para eles o que... Pode seguir. E são para eles o que? As substâncias do mundo terrestre são para nós. Eles os elaboram e os combinam para produzir determinados efeitos, como os homens fazem com os seus materiais, ainda que por procedimentos diferentes. Então, o que está querendo dizer? Que uma caneca no plano espiritual é feita com fluido imponderável, mas ela é igualzinha à caneca do Conhecendo Espiritismo. Sólida, igual, como essa caneca é para mim. Agora, se vocês me perguntarem, Evelyn, você conseguiria ver a caneca lá do mundo espiritual? Não. Porque é feita com fluido imponderável. E aí, vamos adentrar. Existe, Evelyn, uma forma dos encarnados verem? Existe, mas vamos chegar nisso na hora certa. Aí diz o seguinte, que os espíritos podem elaborar e combinar esses fluidos para produzirem o que eles querem. Como é que eles fazem isso? Vamos lá. Aqui no mundo material, para eu construir essa caneca, eu preciso pegar a cerâmica, que é a matéria-prima, moldar, botar ali tudo direitinho para a caneca existir. Concorda? Como é no mundo espiritual? No mundo espiritual, nós não estamos imersos no fluido cósmico universal, eles também. O fluido lá deles é imponderável. Aí eu sou espírito. Aí eu quero uma caneca igual a do Conhecendo Espiritismo. Sabe qual é a matéria-prima do mundo espiritual? O fluido cósmico universal. Como eu vou construir aquela caneca? Com a força do meu pensamento e da minha vontade. Essas duas forças modificam, transformam o fluido cósmico universal e a caneca surge, se materializa. Por quê? Porque o pensamento é, eu quero fazer uma caneca dessa. Pensei. A vontade é a força propulsora. Então, quando eu penso e quando eu imprimo a minha vontade, eu já estou fazendo modificações no fluido cósmico universal. Ele não pode sofrer inúmeras metamorfoses, pois eu já estou, nesse momento, fazendo isso. E aí a caneca surge. E a caneca, para mim, vai ser uma caneca sólida, porque ela foi feita pela força do pensamento e da vontade. Então, lá, tudo é feito desta maneira. Tudo atua conforme o nosso pensamento e a nossa vontade. Então, vejam, diz aqui no item 4, os elementos fluídicos do mundo espiritual estão fora do alcance dos nossos instrumentos de análise e da percepção dos nossos sentidos, que são feitos para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea. Podemos observar os seus efeitos e adquirir o conhecimento da sua natureza com uma certa precisão, mas percebendo os efeitos e não o fenômeno em si, porque eu não consigo captar. E é exatamente por isso que nós vamos ver os fenômenos mediúnicos. Os fenômenos mediúnicos eu consigo perceber os efeitos, porque eles se mostram no mundo material, mas eu não consigo ver essa parte, ou seja, a matéria etérea em si, porque não é captável por mim. E por que essa parte é tão importante? Porque lembram que eu disse que existem mundos que atuam, que existem em vários, desse intermediário entre o imponderável máximo, o extremo, e o ponderável máximo? Mundos, inúmeros astros, mundos no universo. Sabe o que acontece quando, por exemplo, e aqui eu já falei sobre isso lá quando nós estudamos
o livro A Morada dos Espíritos e Suas Leis, quando nós falamos sobre Marte. Eu vou utilizar esse exemplo aqui, que é perfeito. Por que para nós, para os homens, para os equipamentos científicos, não existe vida em Marte? Não é captado, ninguém consegue ver espírito, ninguém consegue ver construção nenhuma. É como se não existisse nada. Está aqui a resposta. Porque Marte, as construções e os habitantes, eles, os fluidos que dão origem à matéria, que forma tudo em Marte, está num estado de imponderabilidade tal que nós não captamos. Igual nós não captamos os espíritos, mas eles existem. Nós não sabemos que eles existem? Estão aqui do nosso lado e nós não conseguimos captar, porque estão formados por fluidos no estado de imponderabilidade, não captáveis por nós, não perceptíveis. Então, mundos inúmeros. Vejam, estava aqui. O que for de mundo ponderável, formado por fluidos no estado de ponderabilidade, talvez nós consigamos perceber, porque nós captamos tudo que é matéria ponderável. Mas tudo que tiver dessa metade para cá, nós não vamos captar. Por quê? Porque daqui para cá o fluido é imponderável. E tudo que existir nesse meio termo, nós não vamos ver nada. Nem captar, nem perceber. É como se não existisse. É isso que está colocando aqui, dizendo para nós. Aí ele diz o seguinte, o ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta. Aqui, pureza absoluta. E o ponto oposto é a transformação em matéria tangível. É o ponto oposto. Então, ele diz o seguinte, é exatamente os fluidos no estado de ponderabilidade e materialidade que, ele diz, compõem o que podemos chamar a atmosfera espiritual terrestre. Você pode estar pensando o seguinte, Evelyn, mas no nosso planeta, nem toda a matéria é sólida como a caneca. Tem fluidos que envolvem o nosso planeta, a nossa psicosfera, que eles, para nós, são imponderáveis. Eles não são algo que nós conseguimos ver, tocar. É como se fosse o ar. Esses fluidos que envolvem a Terra, que nós não conseguimos perceber, eles estão em que estado? Estado de imponderabilidade ou estado de ponderabilidade? Porque eu me confundi em relação a isso. Resposta. Eles estão no estado de ponderabilidade. Para nós, é como se fosse imponderável. Os fluidos da Terra, os fluidos que nós não conseguimos ver. Para nós, eles são imponderáveis, porque nós não conseguimos ver. Mas perto desse todo, eles são ponderáveis ainda. Por quê? Agora prestem atenção. Os fluidos terrestres mais imponderáveis que nós temos no nosso planeta são o ponto intermediário do todo. Então, vamos lá. Aqui, estado de extrema imponderabilidade. Aqui, estado de extrema ponderabilidade. Os nossos fluidos na Terra, mais imponderáveis, que nós nem percebemos, sabe onde é que eles estão? Aqui. Eles estão no meio, no estado onde o fluido de imponderável começa a virar ponderável, mas ele ainda é ponderável. Deu para entender? Então, é isso aí. Se não entenderem, vão perguntando depois. Então, ele diz o seguinte, esses fluidos, os nossos fluidos, por muito sutis e impalpáveis que sejam para nós, não deixam, por isso, de ser de natureza grosseira em comparação com os fluidos etéreos das regiões superiores, tá? E aí, tem mais um slidezinho aqui que eu peço para colocar para vocês irem entendendo. O mesmo ocorre com a superfície dos mundos, que era o que eu estava falando de Marte. Quanto menos material é a vida neles, menos os fluidos espirituais têm afinidade com a matéria propriamente dita. Quanto menos material é a vida neles, menos os fluidos espirituais que estão lá presentes terá afinidade com a matéria propriamente dita. Logo, menos perceptíveis e captáveis por nós.
E aqui, quando eu chamo ele fala aqui em fluidos espirituais, tá? Na verdade, os fluidos todos são matéria, porque provém do fluido material. Quando a Kardec utiliza a terminologia fluidos materiais, fluidos espirituais, é só para nós entendermos que os materiais são aqueles que estão presentes nos fenômenos do mundo físico. E os fluidos espirituais, mas que decorrem do fluido material, não deixa de ser matéria, mas apenas para dizer que são os fluidos que secundam os fenômenos do mundo espiritual. É só uma terminologia para nós entendermos que aqueles fluidos estão presentes no mundo espiritual, tá bom? Aí tem uma pergunta aqui interessante, no item 6, diz assim, quem conhece a composição íntima da matéria tangível? Já vou explicar o que ele vai querer dizer. Quem conhece? Porque isso aqui, Evelyn, isso aqui é matéria tangível. Isso é matéria tangível. Aí ele diz assim, mas quem conhece a composição íntima disso aqui? Será que é tão tangível até no seu átomo ali, inicial, básico? Será que ele é tangível, tão sólido? Ou talvez ele seja até um pouco imponderável e nós não saibamos? Porque ele diz o seguinte, quem conhece a composição íntima da matéria tangível? Talvez ela só seja compacta em relação aos nossos sentidos, mas ela pode ser atravessada pelos fluidos espirituais. Não pode? Pode. Exemplo, uma parede. A nossa parede para a gente é sólido, concorda? Super sólido. Mas o espírito atravessa aquela parede. Não atravessa? Atravessa. Tudo que existe no mundo material não é obstáculo para os espíritos. O que Kardec está perguntando é o seguinte, mas será, então, que essa matéria do nosso mundo tangível ela é tão sólida assim? Porque se ela fosse tão sólida assim, nada, absolutamente nada iria atravessá-lo, nem mesmo os fluidos espirituais. Mas se eles ultrapassam a nossa matéria sólida, é porque tem alguma brecha para que eles ultrapassem. E se tem alguma brecha para que eles ultrapassem, talvez, de alguma forma, em algum momento, em alguma condição, ele não seja tão sólido assim. Porque tem que ter brechas para os fluidos ultrapassarem. Entendem? Assim como a luz ultrapassa um vidro, os espíritos ultrapassam a nossa matéria. Então, ele está dizendo o seguinte, ele fala, é atravessada pelos fluidos espirituais. A matéria tangível, então, isso ele está elucubrações. Então, ele diz, a matéria tangível, ao se desagregar, deve e pode voltar ao estado de eterização. Ele está falando, ó, isso acontece. Ele dá até o exemplo, um diamante. Um diamante está no estado sólido, duro, resistente, mas ele pode se tornar, ele se decompõe, ele se desagrega e ele volta a um estado de imponderabilidade, podendo se tornar um gás impalpável. Aí o que Kardec está dizendo? Se um diamante, que é um dos objetos mais sólidos e duros e resistentes do mundo material, ele pode se desagregar e se tornar um gás impalpável, então isso pode acontecer com qualquer objeto sólido do nosso planeta. E aí, olha o raciocínio de Kardec. Ele disse, então, isso me faz chegar ao seguinte raciocínio. É possível que esse objeto não seja tão palpável, tão duro e material quanto nós pensamos. Talvez os seus átomos, a sua composição mais primordial, básica, seja imponderável, quando se une dá essa ideia de ponderabilidade. Mas, exatamente, talvez, por não ser tão ponderável 100%, é que há a possibilidade de ser transpassada pelos fluidos, outros tipos de fluidos. Então, eu peço mais um slide aqui para nós entendermos esse raciocínio. E ele diz assim, então, na realidade, a solidificação da matéria não é mais do que um estado transitório do fluido universal, que pode retornar ao seu estado primitivo quando as condições de coesão deixam de existir. Logo, a solidificação da matéria não é mais do que um estado transitório do fluido cósmico universal. Esta solidificação pode retornar ao seu estado primitivo de imponderabilidade
quando as condições que fizeram com que este elemento se tivesse essa coesão deixem de existir. Determinados elementos, quando são colocados, por exemplo, numa temperatura altíssima, não se desagregam, não podem se tornar, inclusive, gás. Os elementos, as condições que proporcionaram aquela coesão deixaram de existir. Mas tudo é modificação do fluido cósmico universal. É o mesmo fluido, só que ele vai se modificando em função das condições. Pois muito bem, tudo isso Kardec nos diz para dizer o seguinte: quem sabe se até no estado de tangibilidade a matéria não é suscetível de adquirir um tipo de eterização que lhe daria propriedades particulares. Será se no estado de tangibilidade a matéria não é suscetível de adquirir um tipo de eterização que lhe daria propriedades particulares? Evelyn, que propriedades particulares? Me explica. Vou explicar. E aqui já vou explicar alguns dos fenômenos mediúnicos que acontecem. Vocês já ouviram falar, vocês que estão estudando mediunidade conosco, estudando doutrina espírita, já ouviram falar de materialização de espíritos, materialização de objetos, transporte de objetos, certo? São fenômenos de efeitos físicos. Por exemplo, como é que nós estamos aqui? Imaginem essa sala toda lacrada, fechada, certo? Aí um espírito quer fazer um transporte de objetos. Ele quer trazer para mim uma flor que está lá no jardim do vizinho, fechado. Ele quer trazer aquela flor lá do jardim para mim, certo? Ele pega aquela flor, não é uma flor do mundo espiritual, hein? Aquela flor é uma flor do mundo físico. Ele pega aquela flor. Ele traz aquela flor. Ele passa pela parede com aquela flor. Ele chega aqui e me entrega aquela flor. Aí vocês me perguntam: Evelyn, como é que uma flor sólida passa pela nossa parede? Essa é a resposta. Que está aqui, eu vou explicar. Deu para entender? Uma flor do nosso mundo sai do jardim, atravessa a nossa parede junto com o espírito e chega aqui e ele me dá aquela flor. Como isso é possível? Aí vamos lá, agora, pelo que está querendo dizer o seguinte: essa flor, o espírito, o que ele faz com essa flor? Ele envolve, existem duas formas para um transporte de objetos. Uma, ele tem os fluidos que envolvem o espírito, certo? Pois muito bem, ele faz um processo de... Ele emancipa, ele estende esses fluidos e ele cobre a flor, tá? Então, imaginem aqui a florzinha, eu expando meus fluidos e eu cubro a florzinha. Quando eu cubro a florzinha com os meus fluidos, essa flor é como se ela ficasse... Eu estou usando um termo para vocês entenderem. É como se ela ficasse contaminada pelos fluidos do espírito. E aí aquela flor, ela adquire temporariamente as mesmas propriedades do fluido do espírito. Como o espírito passa pela parede e a florzinha ficou contaminada, absorveu os fluidos do espírito temporariamente, ela também consegue passar, porque ela é como se ela tivesse assimilado os fluidos espirituais. Aí ela passa pela parede com ele e depois ele tira os fluidos da florzinha e ela aparece compacta como ela é, porque não está mais sob efeito dos fluidos. Agora, olha só, gente. Essa parte eu achei maravilhosa, perfeita, assim, espetacular. Porque eu nunca na minha vida pensei que uma flor fosse capaz de passar por uma parede. Isso aí para mim foi uma coisa assim nova completamente. Ela disse que são duas formas. Essa daí é de imantar, né, o objeto, a matéria com o fluido do espírito, ele absorver tanto esse fluido que ele ganha as mesmas características do fluido que foi imantado e passa pela parede, né, mesmo que temporariamente. Isso eu nunca pensei na minha vida. Aí vem uma segunda que ela vai falar agora. Eu queria lançar um desafio para vocês. Baseado no que ela já falou até agora, o que vocês acham que é essa segunda forma? Não vale quem já assistiu. O que vocês acham, gente? Que ela vai falar
que seria essa segunda maneira dessa flor passar pela parede? O que vocês acham? Não precisa todo mundo falar ao mesmo tempo, mas quem já assistiu vai ficar quietinho. É só quem não assistiu, é só dar uma ideia. Aqui não é para a gente estar totalmente certo, não. É para a gente ter uma visão crítica da coisa, a gente conseguir tentar visualizar com possibilidades, né? Não simplesmente só absorver, mas também raciocinar a respeito. Então, vocês podem começar a falar antes que eu comece a chamar. Tipo, Nalva, o que você acha qual seria essa segunda forma da florzinha passar pela parede? Eu acho que materializando, né? Com os nossos... Materializando ou desmaterializando? Com o ectoplasma, com os nossos fluidos. Materializando, não, estou dizendo a planta sair de um lugar e passar por uma parede, não é ela aparecer do nada. O exemplo que ela está dando é de uma flor que está no jardim de um vizinho e um espírito vai trazer para ela essa flor. Então, ele vai passar por uma parede com a flor e ela mostrou agora que existem duas formas. Uma ela falou agora. Aí eu estou querendo lançar um desafio, antes dela falar da segunda, se vocês têm alguma ideia de como seria essa segunda maneira. Mas, assim, aí no caso da materialização seria outra coisa, não é exemplo que ela está dando. Seria outra coisa, eu entendi errado, seria outra coisa. Eu imagino... Tá me ouvindo? Estou sim. Eu imagino que ela vai falar que vai desmaterializar aonde essa flor tiver, que eu lembro que eu estudei no livro dos médios, que ele fala que tem como fazer esse processo de desmaterializar e trazer para qualquer local. Diz que pode trazer até de outro planeta, desmaterializa lá e traz para cá, né? Esse processo de desmaterialização de objetos. Aí eu creio que deve ser por aí. Tá certo. Vamos ouvir mais alguém. Paulo, você tem alguma ideia? Se quiser concordar com a Ana Paula, também pode ser. Tá. Como você explicou primeiramente, eu também é a primeira vez que eu ouço falar, né, que um objeto do mundo material consegue ultrapassar a parede. Eu também, né? Paulo. A ideia que pode nos ocorrer é a desmaterialização. Então, o que a Ana Paula falou tem um fundamento lógico. Tá certo. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Ou outra ideia que não fosse a desmaterialização? Ô, Mônica, eu também penso igual aí o Paulo falou, e eu acho que isso vai acontecer pela atuação da vontade e do pensamento. Não sei, porque a Evelyn ela falou alguma coisa em relação a isso há uns minutos atrás no vídeo, então eu acho que como se fosse assim, com o poder da mente, o espírito consegue desmaterializar em qualquer ponto e levar para outro, né? E assim a flor sair do jardim e entrar na casa dela com a casa toda fechada. Como tudo é energia, a gente tem como fazer essa desmaterialização. Essa é a minha ideia, tá? Eu sou magnetizadora, mas eu tenho muito cuidado quando eu manipulo os fluidos. Primeiro a gente precisa entender o que é fluido. Às vezes a gente pega o magnetizador e diz assim, mas é uma onda. Não, o fluido é matéria, é substância. Se você for olhar lá na Revista Espírita, Kardec define lá os fluidos, introdução aos fluidos espirituais. Ele, para explicar o que é o fluido espiritual, ele vai lá na química. Então, para fazer esse tipo de coisa, eu teria que ser um bruta de um químico, porque como é que é isso de arrastar? Aí eu manipulo. Eu não manipulo nada, a verdade é essa. Porque manipular para os espíritos eu pego uma substância aqui, pego outra substância, combino, e não é combinado nada,
É assim, como é que eu monto a água? Não é H2O? Né? Então, são dois átomos de hidrogênio, um de oxigênio, e é assim que o fluido se manipula o fluido. Nós fazemos isso? Não. A gente, com a força do pensamento, diz: eu quero arrastar meu fluido daqui para lá. Né? Mas, na verdade, quem me ajuda são os espíritos que conseguem fazer essa manipulação, porque, para mim, manipular fluido é manipular substância. Substâncias que não estão nem na tabela periódica, porque no mundo espiritual tem elementos, né, que são mais, vamos assim, porque vem tudo do fluido cósmico universal. Então, são substâncias que não estão nem ao nosso alcance ainda. Então, como é que eu manipulo isso? Desculpa, eu não manipulo, eu peço ajuda dos espíritos. Essa é uma situação. Mas existe uma segunda, que tem tudo a ver com o que Kardec nos falou. A segunda é a seguinte: ele pega a florzinha. Sabe o que ele faz para a florzinha passar pela parede? Ele não vai colocar nos fluidos dele. Ele vai desagregar a matéria que forma a florzinha. Desagrega. Não existe a materialização, ele desmaterializa a florzinha, ou seja, é como se ele conseguisse impor determinadas condições naquele objeto, assim como o fogo dissolve determinados materiais. São espíritos mais evoluídos que fazem isso. Eles desagregam, eles desmaterializam a flor, então ela fica imponderável, passa pela parede e depois eles materializam a flor de novo para a Evelyn. Como isso é possível? Desta forma. É quando ele diz aqui, um objeto ponderável, será que ele é tão ponderável assim? Será que ele não pode, voltando, será que ele não pode adquirir um estado de eterização que lhe daria propriedades particulares? Será que o espírito não pode fazer exatamente a desagregação, tornar etéreo aquele objeto material, permitindo que ele se transporte, que ele passe, que ele realmente ultrapasse uma parede e depois se materialize? Pode. E é isso que acontece. Para nós é difícil. Evelyn, como que isso aqui vai ser desmaterializado? Difícil, mas é o que acontece. Tá? Estou explicando para vocês, mas vamos lá. E aí ele diz o seguinte, então. Aí ele vem falar que depois, aqui já no item 7, que nós temos o nosso corpo perispiritual, que é mais etéreo, mais fluido, e temos o nosso corpo físico, que é matéria, mais ponderável. Então, ele diz, é perfeitamente natural que eles estejam interagindo. O perispírito não faz parte, não está dentro de mim, não é uma coisa só, e não são duas matérias em estados diferentes, um de ponderabilidade e um de imponderabilidade? De uma certa forma, sim. E não estão interagindo perfeitamente. Isso é para mostrar que é plenamente possível isso que nós estamos aqui falando. Aí ele diz o seguinte, ele vai agora nos trazer algumas explicações sobre o nosso perispírito, que é formado de fluidos imponderáveis. Então, ele vai dizer o seguinte, a natureza do nosso perispírito, do nosso envoltório fluídico, está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores têm um perispírito formado de fluidos imponderáveis, sim, mas de fluidos imponderáveis mais próximos da materialização. Então, são fluidos mais pesados, mais densos, mais grosseiros, embora fluidos. Já os fluidos dos espíritos elevados são fluidos muito mais purificados. Por quê? Porque cada um vai se absorver, vai se ressentir, vai atrair para si os fluidos compatíveis com o seu grau evolutivo. Então, o nosso corpo perispiritual aqui na Terra, todos nós temos um corpo perispiritual, todos nós. E o perispírito dos nossos corpos, ele é formado pelos fluidos do nosso planeta. Então, o planeta Terra tem os fluidos do planeta Terra. Todos nós que habitamos aqui, sejamos na condição de encarnados ou desencarnados, temos perispírito. E esse perispírito, ele é formado pelos fluidos do planeta Terra, certo?
Só que os fluidos do planeta Terra têm fluidos mais puros e fluidos mais impuros. Tudo é fluido, mas varia. Aí o que acontece? Quando Jesus foi reencarnar, o espírito puro, ele teve um perispírito formado pelos fluidos da Terra? Teve, mas como ele era um espírito puro, ele absorveu para formar o seu perispírito os fluidos da Terra mais puros que existem na Terra. Diferente da Evelyn, imperfeita, que tem perispírito, mas o perispírito dela é formado por fluidos mais imperfeitos, mais densos, mais materializados, mais ponderáveis do que os fluidos que foram utilizados para formar o perispírito de Jesus. Embora todos os fluidos da Terra, mas os fluidos variam. Então, isso significa dizer que quanto mais evolui o espírito, mais o seu perispírito evolui junto. Quando nós vamos nos elevando, é como se as moléculas, eu vou usar moléculas, tá? Como se as moléculas que compõem aquele corpo espiritual, as matérias pesadas, fossem se dissipando e novas moléculas mais purificadas fossem sendo absorvidas, de modo que vai purificando aquele perispírito, igual uma água. Quando você tem uma água suja, você vai jogando uma água limpa, não vai aos poucos limpando até que a água fica transparente? É o que acontece com o nosso corpo perispiritual. Então ele diz, os espíritos inferiores, cujo envoltório fluídico ainda é bastante pesado, eles não conseguem sair do meio que lhes é próprio. O que ele quer dizer, não conseguem sair do meio que lhe é próprio? Os espíritos inferiores, por terem um perispírito denso, não conseguem sair das regiões que é compatível com aqueles fluidos. Por isso eles ficam presos à Terra, porque os fluidos da Terra, aqui no nível material, são fluidos pesados e densos. Eles ficam nas regiões umbralinas, que são fluidos pesados e densos. Eles ficam nas regiões abismais, porque são fluidos pesados e densos. Eles não conseguem ascender para regiões mais felizes. Por quê? Porque os fluidos são incompatíveis. Ele precisa purificar um pouco o seu perispírito para ele poder para ele ascender, para ele poder ser amparado e ele chegar a essas regiões mais felizes. Então ele diz aqui, não permitem que saiam do meio que lhes é próprio, ou seja, um meio que sintoniza com eles. E assim eles permanecem na superfície da Terra, como os encarnados ficam por aqui. E aí eles não conseguem se elevar para regiões acima da superfície terrestre, por conta disso. E aí ele diz, os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e mesmo encarnar. Por quê? Porque quem pode mais, pode o menos. Então, os espíritos superiores, eles podem vir aqui sem problema nenhum. Eles podem descer quando eles quiserem, podem reencarnar, mas os espíritos inferiores não podem reencarnar no mundo mais feliz. Tem que ter uma purificação mínima do seu corpo perispiritual para que ele possa ir para um mundo mais superior. É até por isso também que os espíritos ainda muito voltados para o mal e maléficos ainda, eles não vão poder ficar no mundo de regeneração. Por quê? Porque também vai haver uma incompatibilidade fluídica dos fluidos que formam aquela pessoa, ou seja, que estão ali ao redor dele, do espírito, com os novos fluidos dos habitantes e da terra regenerada. Então, há uma incompatibilidade magnética, vibratória também em relação a isso. Tá? O que mais que nós vamos falar aqui? Já falei que o perispírito se forma das partes mais puras ou mais grosseiras do meio do planeta, atrai para si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Eu vou atrair as moléculas que a minha natureza mais perfeita ou menos perfeita pode assimilar, certo? Já falei também que o envoltório perispiritual do espírito se modifica com o progresso moral, sim. E ele vai se purificando, ou seja, os fluidos que vão compor aquele corpo espiritual, ele se purifica tanto que ele chega muitas vezes para nós, é como se nem existisse mais perispírito. Os espíritos puros que moram nos mundos celestes, eles têm perispírito? Têm, mas nós não conseguimos ver.
Porque é invisível para nós. É tão puro, tão puro, tão puro, formado pelos fluidos tão imponderáveis que nós não captamos. Nós não captamos da metade para cá. Então, tudo que acontece da metade para a parte mais pura, nós não conseguimos captar. Então, qualquer perispírito que esteja nessa primeira metade, nós não vamos conseguir captar. Então, para nós, é como se eles nem existissem, mas eles existem, tá? Aí, aqui é exatamente isso. Tem mais um slidezinho dentro disso que nós falamos, que diz aqui, o meio ambiente está sempre em relação com a natureza dos seres que têm de viver nele. Ou seja, os seres mais evoluídos vão pedir um meio ambiente mais evoluído, mais etéreo, mais imponderável. Seres mais imperfeitos, mais grosseiros, mais materializados, o meio ambiente que está ali envolvendo aqueles espíritos será um meio ambiente mais ponderável, grosseiro, como nós estamos aqui estudando. E aí, ele diz, aqui ele está repetindo um pouco o que eu já falei, tá? Ainda no item 11 agora do livro, ele está dizendo o seguinte, que essa dificuldade dos seres imperfeitos viverem em ambientes com fluidos mais elevados, ele traz aqui dá uma exemplificação para nos ajudar a entender. Então ele diz, olha, do mesmo modo que os peixes não podem viver no ar e os animais terrestres não podem viver numa atmosfera muito rarefeita, para os seus pulmões, os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. Uma força instintiva os mantém afastados. Então, não é simplesmente o querer, eu quero ou não. Como ele diz aqui, há uma força instintiva que os distancia. Ou seja, nós não conseguiríamos viver num ar muito rarefeito para os nossos pulmões, certo? Os peixes não conseguem viver no ar, na terra. E eles, os espíritos imperfeitos, não conseguem viver em ambientes muito elevados. Por quê? É como se eles se sentissem relativamente sufocados pelos fluidos, pela psicosfera daqueles ambientes. Muitos deles, quando querem adentrar, de alguma forma, essas regiões, eles muitas vezes, isso tem na literatura, tá? Eles desmaiam, porque o ar é tão puro para eles que eles se sentem sufocados. Eles estão acostumados com o ar lá das regiões inferiores. Então, é isso aqui que ele está colocando aqui. Então, ele diz, para mudarem deste ambiente, precisam antes mudar a sua natureza. Precisam se purificar. Precisam, então, transformar-se materialmente para que eles possam, então, adentrar regiões com puros, com fluidos mais purificados, mais imponderáveis, tá? Aqui, vamos lá, então, mais um slidezinho, que diz o seguinte, os fluidos espirituais, o que é mesmo fluido espiritual? Os fluidos que que secundam os fenômenos do mundo espiritual. Então, os fluidos espirituais são, então, a atmosfera dos seres espirituais, certo? É o elemento de onde eles tiram os materiais sobre os quais eles operam pela força do pensamento e da vontade. O meio onde ocorrem os fenômenos especiais. Pode seguir. Aí é o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente pela matéria tangível. Reforçando aquilo que nós já vimos lá no início, que nós só captamos aquilo que acontece com os fluidos perceptíveis pelos nossos sentidos. Os fluidos espirituais são tudo o que acontece com os fluidos espirituais são vistos, perceptíveis, captados pelos espíritos, não por nós. Aí aqui eu vou entrar o seguinte, nós temos como captar, nós encarnados, temos como captar o que acontece na erraticidade, o que acontece com os fluidos espirituais? Temos. Mas quando isso acontece? São os médiuns. Aí adentra a questão da mediunidade, aí adentra a questão dos milagres, aí adentra a questão do chamado sobrenatural. Os médiuns, eles têm uma conformação orgânica que lhes permite o que nós chamamos de emancipação da alma,
É como se não, é exatamente o que acontece. A sua alma, o seu corpo espiritual se desdobra parcialmente do corpo físico. E na hora que o perispírito do médium se desdobra, ele adentra o mundo espiritual. E aí ele consegue captar aquilo que acontece com os fluidos imponderáveis. Ele deixa de captar só aquilo que acontece com os fluidos ponderados, que é o que os sentidos físicos dele capta, e ele consegue captar os fluidos imponderáveis. Por quê? Porque nesse processo ele teve a organização apropriada para o desenvolvimento da mediunidade. Então, quando ele se emancipa, ele adentra, ele capta os fluidos espirituais. Logo, se eu capto os fluidos espirituais, eu capto o mundo espiritual. Os espíritos, as construções, as casas, tudo o que acontece. Por isso que os médiuns têm essa capacidade, tá? Vamos lá. Seguindo aqui. Aí ele diz, é assim que os médiuns conseguem captar os espíritos. Na verdade, vejam, quando se eu estou aqui na condição de espírito e eu quero que alguém me veja, um médium, vidente, o que eu faço com o meu corpo, com o meu perispírito? Eu tento meio que densificar, torná-lo um pouco mais pesado, eu absorvo algumas moléculas do fluido cósmico universal, algumas moléculas mais pesadas, que vão, de uma certa forma, meio que sobrecarregar, pesar o meu corpo espiritual e facilitar para que o médium consiga me captar. Claro que eu ainda estou com fluidos imponderáveis, mas um pouquinho menos, porque eu absorvi algumas moléculas dos fluidos mais materiais e ele consegue me enxergar. Então, ele diz assim, é assim, por exemplo, que o espírito se faz visível a um encarnado dotado de vista espiritual. Ele vai aparecer com as aparências que ele tinha. Isso aqui é outra coisa interessantíssima que eu vou dizer para vocês. Vejam, quando o espírito se mostra, ele se mostra como ele quer. O espírito se mostra com a aparência da última reencarnação, o espírito se mostra com a roupa que ele quer, o espírito se mostra utilizando acessórios, pulseiras, óculos, cachimbo, que eu quiser. Como ele faz isso? Do jeito que eu expliquei, pela força do pensamento e da vontade. Eu penso, eu tenho a vontade, eu sou espírito. Eu penso, eu tenho a vontade de estar com um óculos escuro. O óculos escuro vai aparecer. Faço assim. Eu quero estar com essa roupa. Eu penso, eu tenho a vontade, a roupa se materializa. Porque tudo é a força do pensamento e da vontade. Então, o espírito, ele se mostra para o médium como ele quer. Saudável, com machucados, ele se mostra com a aparência da última reencarnação ou de qualquer uma das reencarnações que ele já teve. Ele pode moldar, plasmar o seu corpo perispiritual. Por que mesmo? Porque ele tem na sua composição fluidos mais imponderáveis, que são os fluidos espirituais, e lá, pela força do pensamento e da vontade, os fluidos se modificam. Eu opero, eu modifico, eu aglomero, enfim, eu faço o que eu quero com esses fluidos, tá bom? Pronto, gente, a gente vai dar uma paradinha. Então, Paulo, eu convido você a fazer a nossa prece. Todos com o coração grato por estes momentos tão proveitosos, por este ensino que nos foi repassado. Agradecemos ao querido Mestre Jesus por nos ter permitido estarmos reunidos e aproveitando esta grande oportunidade. Agradecemos à Mãe Santíssima mais uma vez por sua proteção, por nos ter mantido sobre seu manto santo e sagrado, e agradecemos a essa espiritualidade que esteve conosco, nos intuindo para que aproveitássemos o máximo do que foi repassado hoje. Assim, pedimos sempre, Senhor, que traga outras oportunidades para que estejamos reunidos e aproveitando as oportunidades de estarmos juntos, arregimentando cada vez mais conhecimentos para o nosso trabalho
na vossa seara. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite, meus amigos. Um beijo.